Cara, eu sofri bastante com o oposto desse vídeo. Pelo fato de não ser preconceituosa, ok? O vídeo dessa mulher da aí. criança, da velha. Aprendi meu olhar piedoso com meu pai, sabe? Mas como sou mulher, passei por poucas e boas por ser assim. Por cumprimentar o motorista do ônibus todos os dias, por exemplo. Um dia ele tentou abusar sexualmente de mim dentro do ônibus. Tem um dia de chuva em que todos os outros passageiros haviam saído do ônibus, eu estava sozinho com ele. Eu tinha apenas 16 anos e ele me disse claramente que meu boa tarde, meu bom dia era sensual. Acenderam nele um desejo incontrolável. Depois foi um professor surdo da universidade, velhinho, quase 80 anos, sabe, cara? Todos caçoavam dele. Eu o defendia, respeitava ele. No entanto, um dia ele me ofereceu um cargo em troca de sexo com ele. Então foram muitas histórias tristes. Pastores, patrões, clientes pobres, negros, feios, pessoas que apenas tentei ser simpático, tratar com normalidade. Até que eu cansei disso. Tranquei a cara para todos, nada de bom dia, boa tarde para ninguém. Anos se passaram, eu moro em outro país, na Europa. Pensei que já tinha superado isso. No entanto, ontem eu fui comprar uma sopa em um restaurante de uma pessoa do Suriname. Como eu sou do Brasil, sentimos como que já nos conhecêssemos. Um rapaz que trabalha lá, extremamente obeso e que ninguém valoriza ele, é que faz a comida. É um lugar simples, sabe, cara? Fui lá comprar sopa, agradeci e lhe dei um abraço. Ele conhece meu namorado. Para minha surpresa, no abraço, ele passou a mão na minha bunda, cara. Ainda não contei ao meu namorado que e nem precisa, né? Não quero problemas. Olha, aquele gordão lá passou a mão na minha bunda. Foi ser legal com o cara passou a mão na bunda. Acontece. Você deve ser uma mulher bonita, simpática. Se você não é exuberantemente linda, você deve ser extremamente charmosa, feminina, leve, meiga, gentil e provavelmente tenha também um outro traço. É aquela gentileza que é interpretada como uma certa ingenuidade, uma gentileza ingênua, que é o que mais faz essas pessoas se arrogarem quanto à pretensão de fazerem o que você descreveu, assim, de maneira súbita. Eu não estou falando de passando na rua e ser objeto de interesses ou de mexidas ou de tentativas de paquera ou de falas por vezes agressivas e inconvenientes. Isso qualquer mulher recebe à medida em que passa. Se for bonita, jovem, gostosa, meu Deus, atrai isso o tempo todo. O homem fala bobagem. Muitos, a maioria fala. Vai dizendo, não quer saber se está sendo recebido ou não. Tem gente que faz isso quase por profissão, se sente obrigado a tentar alguma forma de provocação. Mas a impressão que me dá é que você é alguém com todo esse perfil, mas que também, provavelmente, seja uma pessoa tida como de gentileza ingênua. E aí essas pessoas, quando são olhadas assim, parece que tudo nelas prega, tudo nelas cabe, tudo nelas cola, tudo nelas a gente tem permissão para fazer. Porque será sempre uma gentileza meio ingênua. Se não der em nada, não vai ter consequência. E se der, bom, eu estou lucrando. É aquela menina pura, porém interpretada pelos homens como uma menina dada. O indivíduo não sabe discernir a alegria genuína do coração feminino, nesse caso, distinguir isso de interesse de outra natureza. E geralmente são pessoas muito inseguras que não sabem fazer essa distinção. Aprenda isso. São os mais inseguros. Todos os que você escreveu aqui, do seu ponto de vista, seriam pessoas em relação às quais você poderia ser a mais amável, afetuosa,
afável, gentil, generosa possível, porque eles haveriam de enxergar que você não estava propondo nada sexualmente. O motorista do ônibus, as pessoas que você descreveu a vida inteira eram ou grandes demais, ou velhas demais, ou injustiçadas demais, e você estava só se solidarizando, seja lá o que for. Mas o seu modo de fazer isso é interpretado por essas cabecinhas pequenas e carentes. Todos os descritos caem na categoria do rejeitado, maltratado, carente, não enxergado, não visibilizado, não valorizado. Não foi isso tudo que você disse? Ora, são justamente esses que têm menos capacidade de distinguir. Porque o cara que não sofre disso, não carrega essa dor, não tem que lidar com o seu sentimento de rejeição pessoal, ele enxerga com muita naturalidade quando a simpatia é só uma educação feliz de uma pessoa generosa, ou quando tem um olhar feminino. Mas o indivíduo que não tem olhar feminino de ninguém, não tem simpatia de mulher nenhuma, não é tratado bem por garota alguma, a primeira vez que é consistentemente tratado, começa a pensar que aquela vizinha que vem aqui, ou a cliente que vem aqui, ou seja lá quem for, tem um interesse em mim. Aí a viagem do cara até aumenta, ele começa a pensar que você está indo lá por causa dele, por causa da insegurança. Só pessoas inseguras, profundamente inseguras, sofrem disso. Os que trafegam no ambiente da segurança distinguem, sabem. Esses se confundem muito menos, como a sua própria experiência mostrará se você olhar para trás. Esses também se preservam, esses também dizem, bom, eu não sei qual é dessa menina, melhor ficar na minha porque eu não estou a fim de me abrir para nada agora mesmo, ou eu já estou comprometido, ou eu não tenho tempo para isso, nem se importam. Ou só são gentis de volta, acabou. Mas o complexado, inseguro, rejeitado, todo sorriso para ele é como oferta de um harém para um indivíduo forçado a ser eunuco num ambiente de opressão, de, poxa, enfim, chegou o dia da minha libertação, alguém me viu, alguém me enxergou. Então não fique com raiva da vida, nem do mundo, nem mude a sua maneira de lidar em geral com a existência, apenas entenda isto. Essas pessoas mais complexadas tendem a não distinguir uma coisa da outra e a absolutizarem a partir da necessidade delas um olhar que elas projetam a você e pensam que existe uma correspondência, mas é viagem. Entenda, não se amargure, discirna, perdoe, seja cautelosa daqui para frente, não, já sabendo disso, vá com uma certa calma, ou seja bem explícita sobre seus outros interesses na vida. Enfim, a gente tem que medir o que cada hora pede cabe, em cada momento, mas já sabendo disso, e não faça disso uma atitude agora da sua vivência, o oposto disso aí. Porque essas pessoas nesse estado de carência tendem a ser assim, fechar-me para tudo e para todos. Não faça isso. Você não vai aguentar, vai fazer mal a você. Você tem só que ser prudente, moderada e sábia na relação com todos, mas não perca seu sorriso. Eu fiquei um pouco assim, com tendência a me tornar uma pessoa assim, depois que eu me cansei de tanto abuso. Os primeiros, deixa eu dizer exatamente, talvez 13 anos de minha vida ministerial, servindo as pessoas e pregando o evangelho por aí afora, me colocaram numa situação, já que eu era uma pessoa que não criava fossos, deixava todo mundo o mais acessível possível, me expunha de todos os modos. Eu era muito abusado, muito usado, muito objeto de tentativa de invasão da minha vida, da minha privacidade o tempo todo. E toda vez que eu me defendia um pouco disso, eu achava que eu estava fechando a porta na cara de indivíduos. Conclusão, eu passava a vida
dando sangue para vampiro. Até que eu comecei a ver que não podia ser assim. E a tentação foi quase ir para o outro lado. Eu passei um período, especialmente em 86, 87, eu estava tão cansado de tanta loucura por metro quadrado, que eu estava encontrando perto de mim, até a minha volta, levando susto com gente querida, que de repente o cara amanhece de veneta e não volta mais, é uma loucura. Aí você diz, o que está acontecendo aqui? Eu digo, quer saber, deixa eu me proteger. Por que isso acontece mais comigo do que com a maioria? É porque eu sou mais acessível, então deixa eu me fechar. E eu tentei ficar fechado. Se você quiser, você se fecha mesmo. Mas o preço que você paga é muito grande, porque trata-se de uma supressão de dimensão constituinte do teu ser, que tem a ver com o modo como você livremente se expressa, se manifesta. Aí quando eu fui vendo que aquilo me defendia de um lado e me fazia muito mal de um outro, devagar eu fui buscando o meu ponto de equilíbrio, que eu creio que hoje em dia eu encontrei, eu vivo hoje em dia, que eu digo faz muitos anos, mas pelo menos uns 15 anos ou 17 anos que eu acho que esse lugar de equilíbrio, de permitir acessibilidade, mas também ter meus filtros, ficou bem claro para mim e para todo mundo. Todo mundo sabe. De modo que eu não sou mais interpretado por ninguém, como muitas vezes no passado, alguém que estava se fazendo de difícil. Não, hoje todo mundo sabe que eu sou acessível. Mas sabe que eu tenho uma vida, é uma só, eu preciso me proteger. Nesse sentido, quanto mais a idade vai chegando a você, mais tendência há de que os outros entendam até as necessidades óbvias que o indivíduo que vai entrando num processo gradativo de fragilização pela idade vai tendo que ter de autoproteção e de cuidados pessoais. Pelo menos para isso serve alguns traços de envelhecimento, já vão trazendo esse benefício protetor. Então, querida, só estou dizendo e falando tanto a respeito porque eu lamentaria demais se uma pessoa espontânea decidisse existir sem espontaneidade, porque não entendeu que trata-se de um nicho muito mais facilmente identificável. Todo indivíduo inseguro tende a ser sexualmente agressivo quando recebe um carinho que ele não está acostumado a receber e nem a distinguir. Entendeu? Deus te guarde, fique em paz. Aí ela fala, não quero voltar a fechar a cara para todos, sabe, cara? Sinceramente, eu fiquei muito sem graça ontem. Não esperava isso. E como foi na frente dos clientes, todos viram, cara. Devido à sua obesidade, preferi não repreender na frente de todos para não envergonhá-lo. Sinceramente, eu não sei como lidar com essas situações. O que dizer ou fazer numa situação dessas? Como colocar esse tipo de pessoa no seu devido lugar sem humilhá-la? É a dúvida que ela tem. Enfim, você já contou a sua história aí. Não, num caso desse aí, eu não aconselho a ela a falar ao namorado, porque, meu Deus, isso não vai ter sequência nenhuma, esse cara não vai ficar enchendo o saco dela. Mas se ela quiser por alguma razão se sentir à vontade, chegue lá com uma amiga de confiança, uma irmã, uma mulher. Na presença de um homem é muito constrangedor. Chegar e dizer, querido, eu me senti mal da última vez que eu vim aqui por causa disso. Sei que você fez sem querer, porque se tivesse sido intencional eu não estaria nem falando aqui, eu teria falado com meu namorado. Mas como eu sei que foi sem querer, só estou te avisando. Eu quero ter espontaneidade com você, mas eu me senti muito mal, porque sem querer a sua mão passou indevidamente no meu corpo e eu me senti constrangido. Isso em último caso, se ela estiver realmente se sentindo muito pouco à vontade indo lá por alguma razão. Do contrário, passa batido. Vai embora. Passa batido, Só vai agora sabendo que é assim que a gente tem que ir tratando. Um amor que se defende da não compreensão do outro, da não capacidade do outro de distinguir. A gente tem o direito de não se entregar para nenhuma forma de abuso.
e ao mesmo tempo sem nos punir, alterando nossa atitude, o nosso olhar da vida, só porque o olhar do outro não me compreendeu ainda. Vem me ver TV, o canal é você.